Então percebi que eu não era digno de estar ali. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Olá, paz seja com todos. Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, aleluia. Queridos, hoje o 11º dia da nossa campanha de 40 dias de milagres. Hoje o tema é Acontece na Caminhada. Queridos, que a graça do Senhor possa ser estendida no seu lar, na sua casa, que você possa estar vivendo os milagres de Deus, que nós, como filhos e filhas do Eterno, possamos tomar por herança aquilo que Ele nos prometeu, não por olhar as diversidades, as lutas diárias e requerer a bênção do Senhor, não, porque no deserto Ele é comigo e na abundância também Ele é comigo. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? A palavra do Senhor lá em Lucas 17 vai dizer da seguinte maneira, versículo 14. E ele vendo-os e disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que enquanto iam, eles foram purificados. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, que nós, ó Deus amado, como filhas e filhas do Senhor, possamos ser obedientes e ouvir a tua voz. Não possamos, Senhor Jesus Cristo, nos limitar, Senhor, nas nossas forças. Não possamos, Senhor, nos limitar, Senhor, naquilo que nós podemos ou não fazer. Pai, o Senhor é grande, a tua presença é maravilhosa, magnífica. O Senhor é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor não erra, o Senhor chega no tempo certo, o Senhor nos dá a direção certa. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos à tua voz. E no meio da caminhada, ó Deus amado, nós possamos, ó Deus, viver as maravilhas, Senhor, que o Senhor tem para nos entregar. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. Querido, nós estamos aqui deparados a um versículo que Jesus, ele está em Jerusalém, Samaria e Galileia. E ele passa por uma aldeia. E nessa aldeia, ele encontra-se 10 leprosos. Só que de distante, a palavra do Senhor fala que distante, os 10 leprosos gritam: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. E Jesus, ele fala: vai de encontro ao sacerdote. E sabe que é o interessante dessa passagem? É que os leprosos vai. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que durante a caminhada, o percurso, um deles perceberam que foi curado. Eles perceberam que ele estava sendo purificado. E no decorrer da caminhada, um voltou para agradecer. Vamos ler comigo? No versículo 13. E levantando-se em outra voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele disse: vai até o sacerdote. E aconteceu que enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz. E caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças. E disse a um samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 que foram purificados? Mas aonde estão os outros 9? Não se achou quem retornasse para glorificar a Deus, senão esse estrangeiro. E a palavra do Senhor diz: levanta-te, vai pelo teu caminho, porque a tua fé curou. Durante a caminhada, várias coisas podem acontecer. Durante o percurso da nossa caminhada, nós possamos ouvir a voz de Deus. E não somente dar ouvido à voz de Deus, mas agradecer a Ele por tudo que está acontecendo. Porque a voz dEle é um direcionamento para as nossas vidas. A voz dEle é uma flecha que nos dá a direção. A voz dEle é uma arma poderosa. E que nós não possamos ficar limitados somente naquilo que nós recebemos. Nós possamos retornar para agradecer. A palavra do Senhor nos ensina nesse texto que a obediência em movimento libera poder de Deus. Se você permanecer esperando tudo aquilo que te faz sentido, poderá ser extraordinário. Mas se você não somente agradecer a caminhada, mesmo com dúvidas, com medo, com dor, porque enquanto você caminha, Ele trabalha. A caminhada de fé traz transformação, traz renovação. A caminhada de fé nos traz esperança. A palavra do Senhor nos ensina que 9 deixaram de agradecer. Mas quem notou que foi curado, quem notou que foi purificado por aquela palavra, agradeceu. Ei, se você tem algo sendo transformado em sua vida, se você tem algo sendo renovado em tuas vidas, não deixe de agradecer, não deixe de retornar agradecimento ao Senhor. E algo muito importante que eu pontuei, que muitos querem ver para crer, mas o reino opera no crer para ver. O reino de Deus, ele opera no crer, nós cremos e depois nós veremos a glória de Deus. Você não precisa separar. Você não precisa esperar para crer. Você precisa começar a andar. Comece a caminhar em fé. Dê passos, mesmo que você não vê, porque o tudo já está acontecendo. Obedeça, mesmo sem sentido. Deus honra a fé e Ele age. Há milagres esperando por mim e por você na estrada. Levante-se hoje. Caminhe em direção à promessa. Não retroceda. Ouça a voz daquele que te enviou e levanta-te. Caminhe. Não pare. Não pare. Não pare. O Senhor te faz uma convocação hoje. No meio da caminhada, o seu milagre estará. No meio da caminhada, o seu milagre estará te esperando.
Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, Ele vai cumprir. Espere, aguarde, caminhe, não perca as forças. Eu tenho uma oração comigo que faz muito sentido. Senhor, me dê força ao meu caminhar. Porque se você estagnar, você para de viver as promessas. Se você estagnar, você para de ver o propósito de Deus agindo em sua vida. Não pare, querido. A palavra do Senhor, desde o princípio, é movimento. E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Não é parado que você vai conseguir o mover do Senhor, é se movimentando. Ande. A palavra do Senhor hoje nos inspira para andar, para caminhar, pedir força ao caminhar. Tá caído, levanta-te, fala: Senhor, me ergue, me coloque de pé. Eu preciso da renovação, eu preciso dar sentido ao meu caminhar, porque o Senhor está me direcionando a viver os milagres, os propósitos de Deus. Que você possa viver essas maravilhas e não retroceda. O Senhor está contigo na caminhada. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa oração de fé e pedisse para o Senhor te dar força nessa caminhada. Pai, estou aqui, Senhor Jesus Cristo, com meus irmãos em Cristo. Senhor, renove, Senhor, as nossas forças, fortaleça as nossas caminhadas. Pai, que nós possamos viver, ó Pai amado, ouvindo a Tua voz, vivendo, ó Deus amado, o planejamento do Senhor para as nossas vidas. Que nada, Senhor, venha retroceder em nossas casas. Que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, enaltecer, ó Pai, e engrandecer o Teu santo nome. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo e sempre. Nos abençoa, Senhor, nessa noite. Nos abençoa, Senhor, nessa tarde. Nos abençoa nessa manhã. Eu não sei qual é o horário que os irmãos vão estar ouvindo essa mensagem, mas eu creio, Senhor, que a Tua voz vai entrar como uma flecha no coração de cada um. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Fortaleça, Pai. Amém. Se coloque de pé e caminhe. Esse é o direcionamento de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Queridos, sabemos que nós estamos nessa jornada também de fé e de milagre, que dia 10 e 11 nós teremos uma cruzada. Não perca por nada o seu projeto, André, não perca por nada. Continue orando, continue visitando, continue semeando a palavra do Senhor, que vai ser um grande avivamento, um grande poder derramado e deliberado sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida. Querido, não deixe de semear na casa do Senhor. Não deixe de cumprir os seus votos. Aqui na barra vai estar o Pix. Não deixe de dizimar na casa do Senhor, de ofertar. Cumpra o seu papel como filho, como filha de Deus. Que nós somos mais que abençoados. Nós não somos... não vivemos nas limitações daquilo que as pessoas ditam para nós. Mas nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Se a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Se a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. Se a Bíblia diz que eu posso fazer, eu posso fazer. Que você possa viver a graça e a plenitude do Senhor dia após dia. Que nada e ninguém possa paralisar os planos do Senhor sobre a sua vida. Nos ajude e que a tua semente possa clamar para a vida ser transformada pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Caminhe para receber o seu milagre. Quer dizer que eu fui. Amigos de Brasil, 10 y 11, con ayuda del Señor estaremos en Sao Paulo compartiendo la palabra viva de Dios. Esperamos ser bendición y llevar la vida del Señor a todos ustedes. Esperamos milagros, prodigios y manifestaciones del Espíritu Santo de Dios.